foge um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estou bastante feliz com o Senhor Jesus e nervosa. Glória a Deus. Hoje a irmã ainda falava, né, que a gente está sempre aqui. Mas, irmãos, eu tenho 40 anos de crente. Graças a Deus, o Senhor. Nasci num lar já cristão, né, sempre servi ao Senhor. Glórias a Deus por benevolência e misericórdia dele, irmãos. Só que sempre que a gente sobe aqui, parece que é a primeira vez. Não sei se com os irmãos é assim também, mas quando a gente sobe aqui, parece que é a primeira vez, porque nosso Deus é tão grande. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que a gente se sente minúsculo diante da presença do Senhor. A gente se sente tão pequeno. Fala, Senhor, mas o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Aleluia, muito feliz nesta noite, porque o Senhor já falou comigo, e eu creio que já falou com a igreja também. Quem estava atento já pôde ouvir a voz do Senhor. Parece de praxe a gente falar isso, mas há 2 dias o Senhor colocou a mensagem no meu coração, quando o irmão Eliseu me mandou a mensagem, né, e eu disse, Jesus, a igreja é tua, Pai, o povo é teu, aleluia. O que o Senhor quer que eu fale? Aleluia, glórias a Deus. O que o Senhor tem para nós? Aleluia, no sábado. E o Senhor colocou essa passagem no meu coração, li vários textos, né? Culto da orquestra com o coral. E eu falei, não é esse, não é esse. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração no livro de Abacuque. Só para você ver como que o nosso Deus, Ele fala, irmãs, desde o início do culto. Quando eu cheguei aqui, a orquestra, os irmãos estavam louvando ao Senhor, com o hino, aonde guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. Aleluia. Logo após o coral, louvou ao Senhor. O meu guia e protetor é sempre o Senhor. O que temerei? E sempre será da minha vida o vigor. O que recearei? Aleluia. Logo após o coral também louvou o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E toda a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre isso, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Livro do profeta Abacuque. Então, se você começar a memorizar o culto, você vai ver que desde o início o Senhor tem falado conosco grandemente. Aleluia. E se você ainda espera ouvir Deus, Ele ainda tem mais para o seu coração, amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, nós vamos no 1, no 2 e no 3, irmãos. Livro completo de Abacuque hoje, hein? Glórias a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Todos os irmãos encontraram, amém? Nos diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Capítulo 2, a partir do versículo 1 também. Nos diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Capítulo 3,
também no versículo 1, nos diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo, do monte de Parã, entre parênteses, Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Era um profeta e também músico da casa do Senhor. E o Senhor me fez ver a importância do louvor, dos músicos, daqueles que têm um chamado, que têm um dom para adorar ao Senhor. Ou através da sua voz, né? Ou através das suas mãos que tocam. E independente das circunstâncias, eles estão aqui. Porque muitas vezes, irmãos, é fácil nós adorarmos ao Senhor na bênção, na prosperidade, na alegria. Que bom é nós louvarmos ao Senhor em meio à alegria. Quando você recebe bênção, a primeira coisa que a gente faz é cantar glória a Deus, e seja louva ao Senhor, recebeu bênção. É fácil. Mas quem tem um ministério, quem adora ao Senhor verdadeiramente, independente da circunstância, ele louva o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E daí não é fácil, irmãos, é uma decisão. Então eu quero falar hoje sobre a decisão de adorar. A escolha, todos nós temos uma escolha. O Senhor nos dá uma escolha. E Ele nos dá a escolha de adorar. E dependendo dessa escolha é o que eu e você iremos receber do Senhor. Porque muitas vezes nós vemos, né, eles aqui tocando, o coral cantando. Quem pode me dizer que todos aqui estão tudo bem, né, irmão Fábio? Enfrentando a enfermidade, está ali, tocando, adorando o nome do Senhor através do seu instrumento. Muitas vezes a gente pode estar como estava Abacuque. Mas e para louvar em meio à dor? E para adorar em meio à dor? E a palavra do Senhor diz lá no Evangelho segundo São João, que o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores. Aleluia! Então é nossa responsabilidade apresentar ao Senhor uma verdadeira adoração. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua que serve ao Senhor. Porque se tem a verdadeira, se o Senhor procura o verdadeiro, também tem a falsa. Que muitas vezes não é uma falsa. Como assim, irmã Denise? Muitas vezes nós estamos alegres, nós estamos cantando. Mas a hora que chega na hora da dor, nós murmuramos. E aquele louvor que nós estávamos cantando na alegria? Cadê ele? Então às vezes não era fácil, não era falsa, era a circunstância que me fazia adorar. Por isso que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aquele que independente da circunstância, ele olha e diz, eu conheço a quem eu sirvo. Aleluia, eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E eu creio que nesta noite aqui tem verdadeiros adoradores, que vieram para entregar ao Senhor um verdadeiro louvor, uma verdadeira oração. Quando eu meditava aqui sobre o profeta Abacuque, aleluia, ele é um profeta que ele não entregou a profecia para a nação. A profecia dele era ele e Deus, ele questionava Deus. E no capítulo 1 nós vemos ele questionando o peso,
que ele viu na nação. E ele começa a questionar o Senhor. Ele começa a fazer pergunta que muitas vezes eu e você fazemos. Aleluia. Para ele chegar na decisão que ele chegou lá no capítulo 3, que todos nós conhecemos, né? Porque muitas vezes parece até fácil nós dissemos, né? Ainda que não haja fruto, eu adorarei. Aí eu acho que Jesus olha e fala assim, deixa eu tirar o fruto para a gente ver se a adoração vai continuar. Porque todos conhecem, mas e a parte para trás? Por que Abacuque chegou a essa decisão, a essa fala, a esse canto? É uma oração em forma de canto. Os irmãos veem que no capítulo 3 vai dizer várias vezes lá a palavra selar, né? Que para a maioria é uma elevação no tom, é uma elevação na voz. Então ele estava orientando até os músicos como a tocar aquela oração que ele estava escrevendo, aquilo que ele estava falando com o Pai. E ele diz, Senhor, até quando eu vou clamar? O Senhor não vai responder. Não vai acontecer nada nessa nação. Eu estou vendo iniquidade em cima de iniquidade, pecado em cima de pecado. O Senhor não vai fazer nada. Era mais ou menos isso que Abacuque falava. Ele olhava aquela situação que Israel estava vivendo, uma situação de Judá, que ele era de Judá, Israel já tinha sido levado. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias. E ele olhava e ele dizia, como Judá, que é onde tem o templo do Senhor, é onde estão os levitas, é onde está a adoração. Como chegou nessa situação? Como é escravo agora? Como Babilônia está entrando e vai levar tudo, vai destruir como? Aleluia. Muitas vezes não é assim que nós estamos diante do Senhor. Por quê? Por quê? Aleluia. E ele começa a questionar ao Senhor, porque ele começa a ver a destruição. E a consequência do pecado é essa, irmãos, é destruição. Não tem outro, está na palavra. O povo pecou. Veio a destruição por causa do pecado. E Abacuque, ele sabia o que viria até depois. Então ele começa a questionar Deus. Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir tanto que o seu povo continue nessa situação, como o Senhor vai permitir que uma nação pior que nós, pior que Judá, venha e escravize o teu povo. Então Abacuque, ele começa, se os irmãos lerem o capítulo todo, vai ver que ele faz diversas perguntas ao Senhor. E ele questionava o que vai ser do amanhã. Quantos aqui já fez essa pergunta? Eu já fiz. Não são várias vezes que nós começamos a olhar, principalmente agora, o cenário que nós estamos vivendo, de pandemia, de crise. Você não sabe se loja vai abrir, se vai fechar, se banco vai abrir, se vai fechar, se é atendimento contingenciado, se é atendimento geral, se entra todo mundo, se sai todo mundo. Não é? O que vai ser do amanhã? Senhor, nessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, o que vai ser de mim? O que vai acontecer com o teu povo? O que vai ser de nós? Por que o Senhor não faz nada? Essa era a pergunta, o questionamento, porque Abacuque sabia o tamanho do poder de Deus, a imensidão do poder de Deus. E ele dizia, por que o Senhor não intervém nessa situação? Por que o Senhor não faz nada? Nós não sabemos quanto tempo Abacuque ficou nesse questionamento. Mas de uma coisa nós sabemos. Chega o capítulo 2. E Deus responde. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor me respondeu. Aleluia, glórias a Deus. E nessa noite o Senhor tem resposta para mim e para você aqui. Porque você está no lugar certo, na casa do Senhor, na presença do Senhor, independente da circunstância, independente da chuva, né? Quantos que à tarde às vezes olham, ai Jesus, uma chuvinha. Mas você disse, eu preciso ir, aleluia. Eu preciso ir adorar, eu preciso ir buscar a minha resposta, aleluia. O Senhor me respondeu e disse, escreve, glórias a Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que fala e um Deus que cumpre, aleluia. Por isso ele diz, escreve, escreve. Nesta noite escreve aí, porque o Senhor, ele vai cumprir o que ele prometeu, aleluia. O Senhor, irmãos, é Deus de promessa, mas ele também é o Deus de cumprimento, aleluia, de promessa. E ele diz aqui para Abacuque, escreve aí, porque essa visão, ou o que eu vou te falar, é para muitos dias, é para o tempo determinado.
E uma coisa que nós temos dificuldade, irmãos, é tempo. Principalmente nós mulheres. Jesus, esperar não é uma coisa boa não, irmãos. Quem fala que adora ficar na Unicamp esperando horas para ser atendido, por favor, me passa a receita. Não é? Porque esperar não é fácil. Mas muitas vezes é na espera que o Senhor está moldando o meu caráter. Aleluia. Muitas vezes é na espera que o Senhor está trabalhando aonde eu nem imagino. Como nós vimos aqui nesta manhã. A sensibilidade. Nós ouvimos a palavra sobre a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aleluia. E às vezes nós estamos como Abacuque, olhando para um lado, para o outro, querendo saber o porquê. E o Jesus, e Deus, quietinho, trabalhando. Aleluia. E ele vem e diz para Abacuque, escreve que é para o tempo determinado. Se tardar, espera, mas certamente vai vir. Aleluia. Glórias a Deus. Certamente vai vir. E o que virá não tardará. Aleluia. Para Deus é o tempo certo. Aleluia. Para nós pode parecer tarde. Por isso que ele diz, se tardar, espera. Porque para mim e para você pode parecer que está passando muito tempo. Aleluia. Mas para o Senhor não. Por isso que ele diz, certamente. Aleluia. Não tardará. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Aleluia! Nós vemos que aqui, irmãos, é onde aparece a palavra fé no Antigo Testamento. E foi sobre esta palavra aqui, que também é repetida em Romanos, né? O apóstolo Paulo trabalha muito esse tema aqui. Aleluia! Glórias a Deus. Romanos, Gálatas e Hebreus. E é onde é fundamentada a reforma protestante que nós cremos. O justo, pela fé, aleluia, ele viverá. E nós ainda vamos ver que Paulo ainda escreve, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Por isso que muitas vezes nós somos tentados pelo tempo, irmãos. Porque é no tempo que o Senhor vê aonde está fundamentada a minha fé. No que eu creio, no que eu acredito, é o tempo que vai provar, irmãos. Porque aqui, olha que ambiente, aleluia, um ambiente de glória, um ambiente da presença de Deus, glórias a Deus. Aqui nós choramos, nós nos alegramos, né? Quando pode a gente abraça o nosso irmão, a nossa irmã, recebe uma palavra de conforto, aleluia. Mas em casa, aqui nós temos fé. Tanto é que quando uma palavra é pregada, uma profecia entregue, Jesus, quando alguém entrega uma profecia para nós, parece que amanhã vai acontecer. Não é? É tão real. Comigo é assim, quando entregam, parece que é tão real, irmãos, parece que é palpável. E amanhã? Só que daí chega amanhã. Chega depois de amanhã. Chega a semana que vem. Chega o mês que vem. Passa um ano. Aí a gente já começa, que nem Abacuque. Jesus, o senhor falou, não falou? Fala, não, acho que eu me enganei. Falou, Jesus. Aí a gente já começa os questionamentos. Mas é esse tempo que está provando se eu creio ou não. No que está aqui nesta palavra. Naquilo que Ele deixou. Aleluia, para nós. E nós vemos, irmãos, que não é só Abacuque. Se você olhar lá no Salmo 73. Vamos lá? Salmo de número 73. Salmo de número 73, é um salmo de Asaf, 73 e 2, eu vou ir lendo para ganhar tempo. Salmo 73, versículo 2, nos diz, o salmista nos diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ergue sua boca contra os céus e sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem.
e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Aleluia. Então entendi eu o fim deles. Glória a Deus. Nós vemos o salmista, ele é um pouco inverso de Abacuque, mas são os mesmos questionamentos. Abacuque olha pela nação e vê o pecado. O salmista, ele diz: eu olhava para os ímpios e via a sua prosperidade e dizia: como? Eles pecam. Quem já viu crente fazer esse tipo de pergunta? Vários de nós, às vezes até nós mesmos. Principalmente quando a gente passa a prova do desemprego, aquele aperto, e você olha do lado: Deus, peca todo dia, pai. Não é? A gente começa a clamar para que o Senhor resolva, para que o Senhor nos ajude. E aí o tempo, olha novamente o tempo. Aleluia. E aí começamos igual o salmista, a questionar a Deus. Aleluia. Mas se você fez essa pergunta para o Senhor, você está no lugar certo. Chegou ao santuário. Aleluia. E nessa noite o Senhor tem resposta para mim e para você. Aleluia, glórias a Deus. O salmista diz: eu estava perturbado até que eu entrei no santuário. E eu entendi, glórias a Deus. Aleluia. Vem para cá, venha para a palavra. Aqui você vai entender o que Deus quer, o que Deus é. Aleluia. Se nós continuarmos no capítulo 2, voltando para Abacuque, Deus fala com ele, e Deus fala diversos ai. Aleluia, glórias a Deus. Tudo que Abacuque tinha perguntado, o Senhor respondeu. Aleluia. Seja qual for a sua pergunta, pergunta para ele, fale com ele. Aleluia. Muitas vezes nós erramos porque nós falamos com A, com B. Nós procuramos resposta no Google, nós procuramos resposta no YouTube, nós procuramos resposta através de profeta. E o Senhor deixou a resposta aqui para nós. Entra no santuário, aleluia. Glória a Deus. Entra na presença do Senhor, como foi louvado aqui pelo coral. Humildemente peço ao Senhor, aleluias. Uma coisa somente, aleluia, que eu sempre habite na casa do Senhor, aleluia, aleluia, glórias a Deus. É aqui que você tem resposta, é na presença do Senhor que você tem força, é na presença do Senhor que você é renovado, aleluia. E quando Abacuque ouve Deus falar, ele escreve essa oração em forma de canto, glórias a Deus. E ele diz: ouvi, Senhor, eu ouvi, aleluia, glória a Deus, aleluia. Neste culto você vai sair aqui dessa noite, em nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, aleluia. Eu ouvi a tua palavra e temi, glórias a Deus, porque ele viu quem era Deus, aleluia. Então ele olha e diz: aviva a tua obra, Senhor, porque aquele que tem encontro com o Senhor, ele quer que os demais também sintam o que ele está sentindo na presença de Deus. Ele diz: meu irmão, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, aleluia. Eu creio que Judá está sendo castigado sobre a tua ira, e aí ele diz: mas na tua ira lembra-te da misericórdia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E aqui ele começa a descrever a glória do Senhor, aleluia, oh glória. Quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele descreve a glória, quando ele olha e diz no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, diz assim: o seu esplendor era como a luz, aleluia, raios brilhantes saíam da sua mão, aleluia.
ali estava o esconderijo da tua força. Glórias a Deus. Quando nós ouvimos, irmãos, a voz do Senhor, quando nós conseguimos chegar aqui no santuário e ver Deus neste lugar, porque aqui é a habitação do Senhor, e Ele diz que Ele habita no meio dos louvores, aleluia, oh glória. Por isso que é tão importante nós adorarmos o nome do Senhor, aleluia. Por isso que é tão importante nós engrandecermos o nome do Senhor, porque Ele desce, aleluia. Ele se faz presente, irmãos, aleluia. Quando Josafá clama, ele diz: Senhor, o exército é maior. Jesus diz: parai, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Fique em pé e olhe a salvação, aleluia, que eu vou dar. Josafá rapidamente faz o quê? Bota os músicos e o cantor na frente. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele sabia o segredo da presença do Senhor. Louve ao nome do Senhor, aleluia. Adore o nome do Senhor. Quando Abacuque olha a grandeza desse Deus, ele diz: ouvindo eu, versículo 16, meu ventre se comoveu à sua voz, ou seja, ouvindo a sua voz, tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, ou seja, eu sou tão pequeno diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso. E estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, aleluia. Quando Ele vier contra o povo que nos destruirá, porquanto, aí sim, irmãos, quando você se lembra do tamanho do teu Deus, aleluia. Quando você começa a olhar para a palavra e se lembra que o Senhor diz: traz à memória aquilo que pode dar esperança. O que o seu Deus já fez na sua vida? Vamos pensar, irmãos. Traz à memória aquilo que pode dar esperança. Ah, irmã, na minha não fez nada. Olha para a palavra que você vai ver inúmeros milagres das mãos do Senhor Jesus, aleluia. E quando você lembra do tamanho do seu Deus, você pode dizer: ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, aleluia, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Todavia, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Ele estava alegre, irmãos. Abacuque estava alegre? Não. Ele tomou a decisão de se alegrar, aleluia. Porque a alegria do Senhor é uma decisão nossa. A alegria do homem, a alegria minha, irmãs, depende de situação, depende de bênção, depende de vitória, mas a alegria do Senhor não. A alegria do Senhor é uma decisão minha, aleluia. Eu me alegrar no Senhor é eu olhar para a minha situação e dizer: pera, por que eu estou assim? Eu tenho um Deus que Ele pode fazer, aleluia. Eu tenho um Deus que Ele ainda me ouve, aleluia, glórias a Deus. Então peraí, todavia eu vou me alegrar no Senhor, aleluia. Eu vou me exultar no Deus da minha salvação, porque Jeová é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, aleluia, glória a Deus. Então nesta noite, tome a decisão de se alegrar no Senhor, aleluia. Tira os olhos daqui, da terra, olha para Ele, aleluia, glórias a Deus. Tira o seu olhar do problema, aleluia, olha para Ele, oh, glórias a Deus. Por isso que Ele diz: descanse eu no dia da angústia. Você vai passar desespero? Vai passar. Passar, irmãos. A hora que Ele chega lá, você fala: pera, respira fundo. Você tem uma arma na sua casa, aleluia. Abre ela. O Senhor vai falar com você. Glórias a Deus. Ah, mas irmã, eu posso perguntar, fazer? Pode, pergunta para o Senhor. Aleluia, Ele responde os seus questionamentos. Ele responde, irmãos, as nossas dúvidas.
Quando nós olhamos a origem da alegria de Abacuque, irmãos, não estava, ele tirou do que estava vivendo e colocou no Senhor dos exércitos. Por isso que ele diz: Jeová é a minha força, aleluia. E o Senhor responde para ele que aquela nação iria escravidar Judá, iria levar o povo cativo, mas Deus iria destruir aquela nação. O que é Babilônia hoje, irmãos? Cadê os estudantes de história? O que é Babilônia hoje? Não existe mais. Tem a região, mas não tem mais o país. A nação potente que era, não tem. Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia! Pode passar o tempo que for, o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. E Ele quer usar a mim e a você para ver o cumprimento da promessa, da palavra do Senhor. E mesmo que nós partimos, irmão, nós partimos crendo. Quantos irmãos nossos morreram? Partiram no Senhor sem ver a volta de Cristo, sem participar. Mas partiram crendo que Ele vai voltar. Aleluia! Partiram crendo que se Ele prometeu que foi preparar a morada, Ele foi preparar a morada. Aleluia! Para mim e para você. Então permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Porque muitas vezes nós que não deixamos. O inimigo consegue nos enganar. Sabe por quê, irmãos? Porque falta isso. Falta conhecer Deus. Falta palavra muitas vezes na nossa vida. Corre para a palavra, irmãos, corre. Conheça Deus. Não seja enganado por este mundo. Que muitos olharam a prosperidade dos ímpios e foram para a impiedade. Muitos olharam a situação. Hoje o maior questionamento dos ateus é isso. Se Deus existisse, por que tem sofrimento? Por que sofre? Não é um dos maiores questionamentos? E muitos crentes são levados por esse questionamento. Mas a resposta está aqui. O seu Deus é um Deus vivo, é um Deus que age, aleluia. É um Deus que fala, é um Deus que responde, aleluia. E eu creio que se você está aqui nesta noite com o seu coração, com os seus olhos, com a sua mente voltada para o Senhor, você vai poder cantar como cantou Abacuque. Ainda que não haja, ainda que eu não veja nada, eu vou me alegrar no Senhor. Eu sei que Ele é fiel, como já foi louvado aqui. Amém? Aleluia. Que o Senhor continue falando em cada coração. Feliz de ver a irmã Silvia ali. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor continue falando em cada coração, em cada vida, irmãos. E não deixe que o inimigo roube a tua bênção, a tua fé. O justo, pela sua fé, ele viverá. Amém? Deus abençoe os irmãos.